do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue te abençoando. Onde você estiver, seja dia, tarde ou noite, que Deus continue te abençoando. Que a graça de Deus seja sempre contigo. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o teu coração, teu sentimento, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, irmãos, quero trazer uma mensagem aqui. E eu quero ler aqui alguns versículos. Por enquanto eu não vou dar um tema. Hoje eu vou deixar livre. Você que é uma pessoa inteligente e seleta, que tem acompanhado aqui os nossos vídeos, eu vou te dar a liberdade, a permissão de colocar um título. Coloca aí no comentário aí um título aí que você gostaria depois de ter ouvido essa mensagem. Aí você coloca um título, tá bom? Aí eu vejo aí, leio e preparo aí a chamada e coloco aí o título que você escolher, tá bom? Quero ler aqui, irmão, nesse primeiro momento, em Números, livro de Números, capítulo 23, versículo 19. É um versículo universalmente conhecido, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Você vê, irmãos, é um versículo onde eu estou respeitando aqui as leis da gramática. Vírgula, vírgula, interrogação, ponto e vírgula, interrogação. Lido com calma para que não fuja do contexto, para que não fuja o entendimento. Como assim? Existem alguns textos, irmãos, que foram traduzidos aqui para nós, que por conta de uma vírgula na posição errada, ela muda todo o sentido. Muda completamente o sentido da coisa. Mas eu não quero entrar aqui neste mérito específico para não causar confusão, tá bom? Mas é muito importante, irmão, nós lermos a palavra meditando nela. Não apenas ler como se lê qualquer livro, não apenas ler como se lê qualquer jornal. Ler a Bíblia meditando. Quando você, por exemplo, quando você vai comer alguma coisa boa que você gosta, vamos colocar aqui um chocolate, vai, que grande maioria gosta. Você enfia tudo na boca e mastiga e engole? Ou você vai pedacinho por pedacinho e sentindo, degustando, aproveitando o, entre aspas, prazer do gosto do chocolate? A palavra é a mesma coisa. A palavra é boa. A palavra é gostosa, irmãos. A palavra é saborosa para a nossa alma, para o nosso espírito. E a leitura? Como é que tá? O nosso prazer está onde? Medita nela de dia e de noite. Seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 119. Recrear-me-ei nos teus mandamentos. Terei prazer na tua palavra. Não apenas por hobby. Primeiro por necessidade. Nem só de pão viverá o homem. Precisamos alimentar o nosso corpo físico, não é verdade? Precisamos tomar café, almoçar, jantar, fazer um lanche, para suprir o nosso corpo, para que esse alimento forneça energia para o nosso corpo físico. Mas e o alimento espiritual? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E aqui nós vemos, irmãos, um versículo que é muito usado, e aqui que eu vejo um grande problema. Um versículo que ele é usado para os nossos próprios interesses. Como que se Deus muitas vezes tivesse obrigação em cumprir algo que muitas vezes ele nem prometeu. Mas uma verdade é essa que eu vou expor aqui. O que está escrito aqui foi ele quem disse. E foi inspirado pelo Espírito dele para ser escrito. Por quem quer que seja. Seja pelos antigos profetas,
desde Moisés até a João. Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo, João, o Batista, que não escreveu, mas tem a narrativa da história dele. Primeiro profeta Moisés, e assim por diante. Ah, mas Deus usa alguém na terra vivo? Eu creio que existe profeta na terra. Mas temos que ter o discernimento para saber quem foi que disse. Se proveio do coração ou se proveio de Deus verdadeiramente. Porque a palavra está dizendo, Deus não é homem para que minta. Por quê? O homem mente mesmo, infelizmente. O homem promete e não cumpre. O homem, quando diz aqui, é o homem em geral, sem distinção de sexo. Homem e mulher, masculino ou feminino. O homem promete e não cumpre. O homem decepciona. Muitas vezes nós colocamos expectativas e somos frustrados diante das expectativas que nós colocamos. Não foi Deus que colocou, fomos nós. Muitas vezes somos nós que colocamos e depositamos expectativas no homem ou na mulher. E nos decepcionamos. Porque o homem promete e não cumpre. Ele fala uma coisa quando vai ver a outra. Muitos de nós mentem. É verdade, irmãos. Não é mentira o que eu estou dizendo, é verdade. Talvez até eu mesmo. Quem sou eu? Sou um pecador. Todos pecaram. E por enquanto estamos destituídos da glória de Deus. Mas e Deus? Deus não decepciona ninguém. Deus não mente. E nunca vai mentir. É o que está escrito aqui. Porque Deus, Ele não é que nem eu, para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Parece que há uma certa ironia nesta pergunta. Mas é mais ou menos isso. Deus prometeria alguma coisa e não cumpriria? Deus diria que ia fazer alguma coisa e não faria? É lógico que não. Porque tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo. Só que aí muitas pessoas usam apenas para as bênçãos. Para as chaves de vitória. Oh glória. Aleluia. Aquela palavra que massageia o meu ego. Aí eu dou glória, dou aleluia. Eu gosto muito disso. Ou falaria e não confirmaria? Eu te pergunto. O Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir e figura. Do que haveria de vir. Quem haveria de vir? O Salvador do mundo. E tudo no Antigo Testamento aponta para um lado. Aponta para uma pessoa. Que pessoa que é essa? O Salvador do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem? Jesus Cristo, Salvador. O Messias. É isso. Muitos no planeta Terra não concordam que o Senhor Jesus é o Messias prometido. Só que todo o Antigo Testamento vinha prometendo a vinda dele. Principalmente um dos principais profetas, que é chamado também de profeta messiânico, profeta Isaías. Ele vinha falando, vinha prometendo, que na verdade não era ele o profeta Isaías. Era o Espírito de Deus que falava com ele e ele transmitia a mensagem. E o que aconteceu posteriormente? Que está relatado agora no Novo Testamento, que nós temos a oportunidade de contemplar a promessa cumprida. Um menino se nos deu, nasceu, maravilhoso, príncipe da paz. Jesus Cristo nasceu, filho de camponeses, uma manjedoura, família pobre e humilde. Humilde, né, irmão? Fica mais bonito, não é pobre não, pobre é o capeta. Família humilde. Mas veio, cumpriu a promessa, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo que ele fala, Deus ele cumpre e ainda confirma. E tá aí, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu,
se entregou à morte como um sacrifício perfeito, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Mas e o ministério terreno do Senhor Jesus? Ele não está aqui hoje no nosso meio, século XXI, aqui na nossa forma física, mas ele está em espírito. Chego à conclusão óbvia de que ele está exercendo o seu ministério espiritual. Ele não está mais aqui pessoalmente, mas está o espírito dele, porque ele prometeu e cumpriu. Você vê, irmãos, que Deus cumpre tudo. O Senhor Jesus cumpre tudo. O Espírito Santo cumpre tudo. Eis que não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei outro igual a mim, o Consolador, que vos ajudará em todas as coisas. Porque ele prometeu, a palavra dele ele havia prometido. Estaria conosco todos os momentos das nossas vidas, em todos os lugares, todos. É só você ler lá Salmo 139, todos os lugares Deus estaria conosco e nunca nos abandonaria. Por quê? Porque ele é um Deus que promete e cumpre. Só que Deus, ele cumpre até aquilo que nós talvez não gostaríamos que ele cumprisse. Tudo, absolutamente tudo, seja a bênção, ou seja, nossas vistas, aquilo que parece ser não tão bênção assim. Por exemplo, o Senhor Jesus, no ministério terreno dele, ele deixou aqui muitas palavras e muitos ensinamentos para nós. Vamos aqui em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, como alguém pode chamar também. Eu vou ler aqui alguns versículos, tá, irmãos? Versículo 10, 11 e 12, de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Bem-aventurados, mais do que felizes. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sou eu e você, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Palavra do Senhor. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vai cumprir? Tem se cumprido. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo que está escrito como promessa vai cumprir. Mas por que eu estou trazendo essa leitura da Bíblia? Porque aqui vai ser uma leitura. Nós éramos, irmãos, para estar preparados. Vou repetir, nós éramos para estar preparados para as lutas, para as batalhas, para as guerras. Mas por que eu usei esse verbo? Estávamos, éramos para estar. Porque não estamos. Nós não estamos preparados. Diga a verdade. Diga a verdade para você mesmo. Não precisa falar para mim nem para ninguém. Nem precisa olhar por irmão do lado e falar a verdade. Não, fala para você. É porque nossa mania é sempre olhar por irmão. Olha por irmão do lado. Não, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim no espelho. Perguntar para mim. Vai cumprir. Tudo vai cumprir. Éramos para estar preparados. Aí pelo fato de não estarmos preparados, estamos em desespero. Eu digo nós como maioria. É maioria. Grande maioria está aterrorizadamente preocupado. Demasiadamente desesperado.
Como baratas quando se acende a luz do quarto. Não sabe para onde vai, fica uma batendo cabeça na outra. O pânico, é o pânico instalado. O que faremos? É bem natural do povo, da humanidade no geral. Mais particularmente os israelitas, o povo que Deus escolheu. Casavam-se e davam-se em casamento. Tá tudo bem, não precisa se preocupar agora não. Precisa procurar Deus agora. Por quê? Porque tá tudo bem. Aí o que Deus faz? Levanta. Levanta peste, levanta doença, levanta inimigo, levanta nações contra as nações, para ver se o povo busca o Senhor. Aí Deus permite, que eu não vou me arriscar a dizer que foi Deus quem enviou, aí Deus permite pandemia, doença, para ver se o povo busca o Senhor enquanto se pode achar. Aí vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Quantos você conhece ou sabia que tinha, que você achava que estava de pé e hoje já não está mais? Eu não me refiro às pessoas que morreram. Meus sentimentos às pessoas que faleceram por conta dessa doença. Mas quantos aí fecharam as portas? Quantos abandonaram a fé? A figueira balançou e os frutos que estavam bonitos por fora caíram. E quando esses frutos bonitos por fora caíram, eles revelaram o que tinha por dentro. Bicho, tapuru, podre por dentro. Embora fossem bonitos por fora. Aí Deus enviou a dificuldade à face da terra. Mas a humanidade não aprendeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Éramos para estar preparados para essas coisas, mas não estamos ainda. Ainda não estamos. Aí achamos, hoje, século XXI, quase mês de dezembro, nós achamos que fazendo uma dieta vai resolver os problemas da nossa nação. Fazendo uma dieta. Ah, irmão, veja bem, o jejum. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas e comunhão com Deus? Se não houver comunhão com Deus, não passa de uma dieta, de um regime. Eu sinto muito ter que dizer isso. Mas é uma verdade. Comunhão. Verdade. Sinceridade e honestidade. Diante daquele que tudo sabe. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome. Mas nós não queremos ser perseguidos. Nós não queremos alcançar a grande vitória com luta. Nós queremos a grande vitória sem luta. Senhor, me livra da luta. Ué, mas você não disse que queria ser vencedor? Só é vencedor quem passa pela luta. O atleta, ele só ganha o troféu se ele vencer. Mas para ele vencer, ele precisa ser treinado. Para ele alcançar a medalha de ouro ou troféu, ele precisa passar por um processo. Mas não, nós crentes não queremos passar processo. Não, Senhor, me livra, tem de misericórdia. E nós queremos ser vencedores. Ô irmão, veja bem. Tudo bem, irmão, Romanos capítulo 8. Somos mais do que vencedores em Cristo. Ontem eu não me arrisquei a ouvir uma canção que me mandaram, porque só o título já me deixou irritado. Ô irmão, veja bem, você fica irritado facilmente. Então, coisas antibíblicas me incomodam. Aí o título da canção, da música, não vou chamar de louvor, estava escrito assim: o melhor de Deus está por vir. Como assim o melhor de Deus está por vir? Não veio não? O melhor de Deus já veio faz mais de 2000 anos. Ô irmão, veja bem, eu quero minha casa, meu carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Coisas passageiras que não tem valor algum, que não vai levar para a eternidade. Porque o melhor de Deus já veio faz tempo, muito tempo. Mas nós somos assim, nós não damos valor. A verdadeira riqueza nós não damos valor. O melhor de Deus já veio. O que é, caso alguém não saiba?
Infelizmente, lamentavelmente, tem gente que não sabe, que vai saber agora. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, tá aí. O melhor de Deus já veio faz tempo. Mas não, o Evangelho para nós já não satisfaz mais. O Evangelho para muitos de nós já não é suficiente. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos lá mais um texto. Mateus capítulo 25. Vamos lá. Vamos começar do 24, versículo 2. Jesus, porém, disse-lhe: Não vedes isto? Tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai cumprir, tem se cumprido e vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vai cumprir. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, já está acontecendo, e uns aos outros se odiarão. Está acontecendo agora. Uns aos outros se odiarão. É o discurso do ódio, onde o crescimento da iniquidade tem feito o amor de muitos se esfriar. Versículo 12. Para nós, que vai ser mais cobrado, irmãos, nós éramos para estar preparados para amar o próximo, não para odiar o próximo. Mas não. O evangelho genuíno, ele foi deixado de lado. E foi pregado o evangelho da prosperidade, onde Deus não é um para que minta nem se arrependa em relação às minhas bênçãos materiais. E minhas bênçãos egoísticas, meus próprios, como é que fala? Meus próprios interesses. Aí foi deixado de lado o evangelho verdadeiro, onde diz que eu preciso amar o meu inimigo. Porque se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu me torno mentiroso. E a verdade não está em mim. Mas aí eu quero amar só quem diz que me ama ou quem eu digo que amo. Na verdade eu não amo ninguém. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está cumprindo ou não? Vai continuar se cumprindo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi Jesus Cristo, nosso Senhor, que predisse isso. O Sermão do Monte, sermão profético, Mateus 24, 25, versículo 25 do capítulo 24. Eis que eu vou-lo tenho predito. Eis que vou-lo tenho predito. Eu estou predizendo. Eu estou falando o que acontecerá por antecedência. Eu estou dizendo agora, antes de acontecer, o que irá acontecer. Porque Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele sabe ontem, Ele sabe hoje, agora, Ele sabe depois. E já nos deixou aqui. Mas por que motivo o Senhor Jesus nos deixou aqui escrito? Para que nós estivéssemos preparados. Aí muitos agora querem entrar na guerra, que na verdade estamos numa grande guerra espiritual, e muitos não têm as armas espirituais, não estão preparados, não estão com lombos cingidos, e vão querer lutar com o diabo frente a frente. Não vai aguentar. Vigia. Qual que é a nossa parte? Orar bastante. Efésios capítulo 6, para que depois de tudo isso poder estar firme. Estar preparado contra todas as astúcias do diabo, para depois de tudo isso continuar firme.
Versículo 50 de Mateus 24. E virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dente. Vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo o que ele disse vai cumprir, e tudo o que ele disse ainda vai por cima, ainda vai se confirmar. Vamos aqui, e eu já vou para o encerramento. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Muitos sendo enganados. Lamentavelmente, muitos. Eu fico decepcionado e frustrado, irmãos, vendo pessoas sendo enganadas. Pessoas que de certa forma eu até tinha um apreço, eu até admirava. Mas estão sendo enganados, bobinho. Tão inocente. Oh, fofura. Você não tá vendo não? Eu tenho vontade de falar, você não tá vendo não, meu amigo? Ô, meu irmão, você não tá vendo não, irmão? Você tá sendo enganado, irmão. Você tá indo por vento, irmão. Irmão, você tá como a onda do mar, irmão. Eu gostaria de falar, mas tem coisa que não é perder tempo falar. Geração, irmãos. Eu não sei o que acontece, irmão, não sei. Sinceramente, éramos para estar preparados. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aleluia. Vai cumprir? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo o que ele disse vai cumprir. Tudo que ele disse vai cumprir. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Encerrou a Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente cedo venho. Amém. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente vai cumprir. Ele diz que viria uma primeira vez. Ele veio. Ele disse que padeceria na cruz e que seria morto pelos pecadores. Cumpriu. Morreu. Ele disse isso, cumpriu. Só que ele havia dito que ressuscitaria e ninguém acreditou. Cumpriu. Ninguém acreditou naquele tempo. Cumpriu, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque cumpriu. E o Senhor Jesus, ele disse que vai vir segunda vez. É só você olhar para a história bíblica. Tudo cumpriu. E tudo haverá de se cumprir. Passarão céus e terras, mas a palavra vai cumprir. Tudo vai cumprir.
As promessas de Deus na minha vida vão cumprir. As promessas na tua vida que Deus fez vai cumprir. Deus falou, fique tranquilo. Espere em Deus. Só que muito mais do que as promessas para mim e para sua vida, Ele tem zelo pela palavra dele. Vai cumprir. Eu encerro. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, não é no começo, não é no meio, é no fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, minha irmã. Permaneça de pé. Vigiai e orai. É chegado o tempo, pela segunda vez nesta geração, onde a figueira vai chacoalhar. Quem ficará de pé? Deus sabe, é óbvio, que eu e você permaneçamos de pé. Amém? Não esquece de deixar o título aí para mim colocar. Fica à disposição aí dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe. Onde você estiver, receba a bênção do Senhor. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco. Não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.